Muito bem, então depois de nós vermos aí as divisões, né, da gramática, o conceito de gramática e as suas divisões, vamos então dar início ao nosso curso de gramática propriamente dito. Nós vamos começar pela parte de fonética. Então, nessa parte de fonética, nós vamos estudar alguns conceitos que para muitos, né, aparentemente é fácil e alguns até desprezam e não estudam, porque acham que já sabem. Coisas que nós estudamos, né, no nosso ensino fundamental e que às vezes, por serem fáceis, a gente até imagina que não precisa mais. O que é ditongo, dígrafo, né, encontro consonantal, enfim, essas coisas a gente acha que não precisa mais estudar. Divisão silábica. Então vamos ver cada uma dessas partes e em algum momento você vai ver que existem coisas que é importante você aprender porque pode ser necessário lá na frente, né, em algum assunto mais avançado. Então peço que você atente para cada coisa que for falado e que você haja como se você já sabe, como se você não soubesse, para que você possa absorver melhor esse conhecimento. Então vamos começar aqui pelo conceito. Então, o que vem a ser fonética? Nós já conceituamos fonética na introdução desse curso, mas vamos falar de novo. Então, fonética é o ramo da linguística que estuda os sons da fala humana para efetivar a comunicação. Então, esse aqui que é a fonética. Então, a fonética, ela se baseia em duas coisas, na letra e no fonema. Então, vejamos então qual é a diferença de letra e qual a diferença de letra para fonema. Então, letra. Letra é a representação gráfica dos sons da fala, enquanto que o fonema é a menor unidade de som capaz de estabelecer uma distinção entre duas palavras. Eu poderia falar aqui um monte de coisa, mas para ficar melhor, vamos então ver isso na prática. Eu tenho aqui, pessoal, a palavra casa, né? Você olha essa palavra, como você sabe ler naturalmente, você lê casa. Então, como que nós representaríamos as letras desta palavra, a palavra casa? Então, nós vamos representar aqui, ó, um C, um A, um S e um A. Então, a letra é representada dessa forma, C, A, S, A. Mas, quando eu quero representar os fonemas, você vai observar que, neste caso, o fonema C, a letra C, o fonema dele para este caso é Q. Nós vamos pronunciar Q, mais o A, vamos pronunciar o Z e o A. Então, você pode observar que existe uma grande diferença entre letras e fonemas. Veja, a letra é a representação do som da fala. Já o fonema, ele é uma unidade de som capaz de fazer a distinção entre duas letras. Então, eu tenho, por exemplo, se eu tivesse aqui, vamos pegar aqui uma outra coisa, comunicação, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, a letra C aqui de estabelecer. Observa aqui, estabelecer, aqui tem um som de C, de S, e aqui já tem um som de Q. Casa já tem um som de Q. Então, é diferente a representação do fonema. Porém, a letra é a mesma. A letra não vai mudar. O que vai mudar é o quê? É o fonema, ok? Então, veja só, os fonemas, eles se classificam em vogais, né? E vogais, o que são vogais? São os fonemas em cuja produção o ar não encontra obstáculo ao passar pela boca. E são as vogais que nós já conhecemos e aprendemos no nosso ensino fundamental. O A, o E, o I, o O e o U. Até agora sem problema. Encontrar uma vogal não temos nenhum problema. Da mesma forma, consoantes. São os fonemas em cuja produção o A encontra obstáculos ao passar pela boca. E aí nós temos como consoante o B, o C, o D, o F, o G, o H, o J, o K, o L, o M, o N, o P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Então, essas são as consoantes da língua portuguesa. E além de vogais e consoantes, aí vem a parte um pouco mais complicada, né? Distinguir uma vogal de uma consoante é fácil. O que é mais um pouquinho complicado é saber a definição de semivogal. E o que são semivogal? São os fonemas, ou seja, são os sons de I e U, quando juntos de uma vogal, formam com ela uma só sílaba. Quando nós estivermos estudando ditongo, nós vamos estudar isso com mais detalhe. Então, pessoal, veja só, uma vogal
Veja que eu tenho aqui o prefixo semivogal, ou seja, metade de uma vogal, menor do que uma vogal. Então, nós fizemos aqui algumas regras para você determinar uma semivogal. Para que exista uma semivogal, 3 coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Quais são elas? Primeiro, tem que estar ao lado de uma vogal. Uma semivogal não existe sozinha. Uma semivogal sempre tem que estar ao lado de uma vogal. Ela sempre se apoia numa vogal, porque ela não tem um som completo. Ela precisa de uma vogal para se apoiar. Então, ela precisa estar ao lado de uma vogal. A segunda regra para que exista uma semivogal é que, obrigatoriamente, tem que ter o som de I e de U. E observa que aqui eu não estou dizendo que é a letra I e U, eu estou dizendo que tem o som, obrigatoriamente tem que ter o som de I ou de U, e a terceira tem que ser o som fraco. Esse som ele tem que ser fraco. Então, estas são as 3 regras para que haja uma semivogal. Ok? Então, tem que estar ao lado de uma vogal, tem que ter o som de I ou de U e o som tem que ser fraco. Beleza? Então, vimos aqui a classificação dos fonemas, vogais, consoantes e semivogais. Na próxima aula, nós vamos fazer aqui um pequeno exercício, né, para nós diferenciarmos a vogal da semivogal. Tá? Porque para você encontrar consoante, sem problema. Mas o grande problema é vogal da semivogal. Então, na próxima aula, a gente faz esse pequeno exercício. Então, até lá.